Olá, seja muito bem-vindo a Agora mais uma sim. live, agora sim, a live da Dortec Academy aqui, Isso voltando, aí. né? Após uma semana 2 semanas, né? A gente ficou uma semana em, Tirando dúvidas. tirando dúvidas. Depois teve o evento, né? O Desafio da Exatamente. SK, e agora a gente está de volta aqui no nossas lives semanais aqui, né, Gabriela? Isso aí. Bom, aqui nós discutimos estratégias e boas práticas para que você evolua e ganhe uma posição e entenda o mercado de projetos de produto no mundo inteiro. Não só aqui no Brasil, né, mas também atuando de forma, entendendo como funciona o mercado, esse mercado bilionário que é a parte de projeto de produto, que envolve a área automotiva, a área aeroespacial, o SpaceX lá do Elon Musk, seu celular, televisão, enfim, todas as tecnologias no mundo inteiro, né? E qual é o tema de hoje, Gabriela? Exatamente. Então, como o Anderson explicou bem, né? Esse podcast é a conscientização da profissão projetista de produto, né? Para que você tenha essa conscientização, você fique ligado nos principais oportunidades que estão surgindo e a gente está trazendo aqui. Você aprenda um pouco sobre as ferramentas digitais também que a gente utiliza dentro dessa profissão, né? Para auxiliar o nosso trabalho. E você também entenda o que é essa profissão e quanto ganha, né? E o tema de hoje é voltado nessa profissão para quem quer seguir a carreira de autônomo, né? Então, quem está aí já estudando sobre a área, né? Quem já está trabalhando na área e quer iniciar uma nova carreira, né? De autônomo. Então, o tema de hoje é qual o valor de um projeto de produto e como construir o seu primeiro orçamento, né? É uma dúvida que a gente está recebendo bastante, né? De alunos nossos que já estão iniciando aí seus trabalhos. Então, a gente está trazendo essa live justamente para explicar tudo bem direitinho, para que não fique nenhuma dúvida. Certo? Então, um dos temas, assim, que a gente está... Quando a gente começa a estudar sobre projetos de produto, né, como a gente já falou, a gente tem diversos caminhos a seguir, né? A gente consegue se especializar e começar a trabalhar para empresas, como o Anderson falou, são diversos áreas dentro da indústria que precisam de um projeto de produto, né? Então, a gente tem linha branca, a gente tem aeroespacial, a gente tem automotiva, a gente tem packaging, embalagens, né? A gente tem, enfim, um leque grande, né, de oportunidades. Então, você pode, sim, estar lá dentro de uma empresa, fazendo parte de um time, né, e desenvolvendo novos produtos, novas soluções dentro dessa empresa, ou você pode também prestar serviço para empresas ou para determinadas áreas. E quando isso acontece, você é um autônomo, né? Então, você começa a prestar serviço. Então, você está lá de sua casa, né? Se você estiver iniciando, você está lá de sua casa e começa a prestar serviço com seus conhecimentos, né? Você vai prestar um serviço para uma empresa. E aí, quando isso acontece, você se pergunta, nossa, mas como é que eu começo, né? Até tema de próximas lives é esse início. Mas quando você já está lá pronto, né? Como é que eu começo? A empresa ligou para você e falou, ó, eu tô precisando de um serviço tal e tal e tal e tal. Então aí você se pergunta, nossa, como é que eu começo? Eu dou conta do serviço? Essa é a primeira pergunta, né? Eu consigo fazer? Beleza, você consegue fazer, você consegue atender bem ao cliente. É importante que você atenda bem ao cliente, né? O cliente vire sua primeira prioridade e você faça esse serviço com excelência, né? Então você consegue fazer isso, você consegue atender. E aí você pergunta, nossa, como é que eu faço esse orçamento, né? Para eu enviar o cliente naturalmente está fazendo outras cotações e para ele dizer se vai fechar comigo ou não. Então, Anderson, a primeira pergunta que a gente mais recebe, né? Quanto cobra um projeto de produto e como é feito esse orçamento, esse primeiro orçamento, né? Bom, essa é uma pergunta assim, muito interessante, né? Que é comum, até porque vai de encontro aos interesses de cada um, né? Então, só para você entender uma coisa e a gente contextualizar também a resposta. Para que o projeto de produto, o profissional que atua no desenvolvimento, ele não precisa necessariamente ter uma formação de nível superior. Sim. Então, é uma das poucas profissões que paga muito bem e que você necessariamente não precisa chegar como um engenheiro, chegar como uma formação de nível superior, né? Obviamente que é super interessante depois que você né, que se forme engenheiro e tudo mais, porque vai galgar outras posições, mas você pode ganhar muito bem
sendo projeto de produto e não tendo uma formação, tá? Isso aí. Então isso é super importante. Até porque eu, quando comecei, eu não era formado, né? E eu ganhava mais do que alguns profissionais da área, inclusive. Então, assim, um profissional hoje, um projeto de produto, quando ele começa a ter as habilidades dele, quando ele começa a saber modelar, né? Tipo, pegar uma peça e tal, conseguir modelar, ele tem essas habilidades, e é importante dizer que a ferramenta CAD, ela por si só não garante bons resultados financeiros, né? Mas é super importante. E o inverso também é verdade. Se você não sabe, também você não vai ter garantias de ter boas posições e bons resultados. Então, quando um profissional projeta esse produto, ele começa a ter as habilidades, começa a aprender, começa a modelar, enfim, começa a entregar resultado, porque a ferramenta... Quer ver um exemplo? Vá trocar um pneu sem uma chave de fenda ou um macaco. Você pode até ter a chave de fenda, mas não tem um macaco. Uhum. Você não tem a ferramenta, você não vai conseguir. Entende? Então é a mesma coisa, é bem parecido. Então, um projeto de produto que já começa a ter as habilidades, que já começa a modelar no CAD, começa a entender o processo de desenvolvimento de produto, que a gente já sabe que vai desde lá da fabricação, né? Tá tudo integrado. Desenvolver um produto que seja fabricável, ele começa por baixo no Brasil. E eu vou te falar o seguinte, ó, no Brasil, tá? Em torno de R$30 por hora. R$30, R$35 por hora. Quanto é que dá isso por mês? Exatamente. Isso depende. Isso é um tema mais pra frente, é? Exatamente. Não, tem uma pergunta mais pra frente, mas pode continuar. Você entendeu? Então, assim, você começa com R$30, R$35 por hora. Um profissional que está começando, né? E aí, à medida, obviamente, que tem outros fatores que precisa o mercado estar aquecido, ter trabalho, enfim, tudo mais. Isso tudo influencia, é importante. Mas, para ele começando e tendo, né, rotatividade, enfim, tendo trabalho, ele consegue ter esse valor hora. Sim. Entendeu? Sim, exatamente. E o orçamento você vai construir exatamente em cima disso, né? Você vai especificar, né, quanto tempo você vai gastar para um desenvolvimento, por exemplo, um desenvolvimento desse controle remoto. Digamos que você vai fazer o cover dele, né, que é essa partezinha de trás. Ele tá longe de mim, não tô conseguindo pegar. Mas digamos que você vai fazer essa parte de trás aqui, né, o cover, né? Ou você vai fazer uma modificação, né? Você vai tirar aqui a parte do encaixe dele, você vai mudar um pouquinho, então. Você vai fazer uma modificação. Então, a empresa lá, a LG, vai lá e te procura e diz assim, ó, eu preciso fazer essa modificação. Você consegue me atender? Então, você vai dizer assim, eu consigo, eu sei modelar essa peça aqui, eu consigo atender, eu sei como é o processo de fabricação, né? Eu sei os requisitos que tem essa peça, eu consigo atender todo o time do projeto, né? Do que eles precisam, e eu vou levar X horas para fazer esse projeto aqui, né? Então, quando você faz isso, você calcula uma média, né, que é essa que Anderson tá falando, de uma carga horária para você desenvolver. Então, você calcula esse valor, e é esse valor que você vai passar no seu primeiro orçamento, tá? Então, basicamente é isso mesmo, né, Anderson? Então, no seu primeiro orçamento é isso aí. E assim, Anderson já falou que não precisa de uma formação, mas, obviamente, você precisa ter a habilidade de desenvolver, né? Porque você não vai conseguir tocar sem ter uma habilidade de uma ferramenta digital. Então, naturalmente, você precisa dessa habilidade. Você precisa da habilidade também de conhecer todo o desenvolvimento do produto, né? Todos os requisitos do produto, né? Todos os processos de fabricação que vão impactar aqui as contrapeças de montagem, enfim, análise, né, da montagem dele. Então, você vai precisar de tudo isso. E tendo isso, mesmo sem uma graduação, você consegue sim pegar esse tipo de projeto e você consegue também cobrar por isso sem você precisar ter um investimento alto. O que é que eu digo de investimento alto? Você ter um escritório, você ter um time, você ter algum custo fixo, né? Que você vai ter. Obviamente, você vai ter o custo do software, né? Mas, tirando isso, você não vai precisar ter um custo fixo, você não precisa de um investimento. Porque, digamos assim, uma empresa hoje que vai começar uma loja de supermercado, digamos assim, você vai precisar de um custo fixo. Você vai precisar comprar mercadoria para poder vender essa mercadoria, né? Além dos equipamentos. Além dos equipamentos, funcionários, enfim, se tiver. Então, você tem um custo fixo para isso. E você vai tirar seu lucro abatendo esse custo fixo, né? Nesse caso, não. Nesse caso, você pode começar como você mesmo, como um autônomo. Você não precisa investir para tirar o seu lucro, né? Então, o orçamento você calcula com base
nesses parâmetros também. Aí vem uma coisa interessante. Você falou o exemplo da LG. Algumas pessoas devem estar acompanhando a gente, devem pensar assim, pô, peraí, mas esse cenário é fantástico, porque a gente consegue esclarecer uma outra dúvida, por onde entrar. Uhum. Se eu não tenho experiência, se eu não conheço o mercado, se eu não estou inserido ainda, como que eu começo a fornecer o meu serviço? Sabendo que essa área, de produto, você pode atuar de diversas formas. Hoje nós estamos falando sobre autônomo. Tem muitas empresas no Brasil, como a Dortec, por exemplo, que contratam PJ, que contratam autônomo. Então, a gente tem funcionário? Tem, mas a gente tem uma parte que é autônomo também. Então, e principalmente esses que entregam mais, que estão ligadas ao projeto, e aí a gente tem a questão dos custos oscilando conforme a demanda, né? E aí você fala assim, mas peraí, mas a LG vai me contratar? Eu vou te responder, seguramente não, nesse momento. Por quê? Porque tem empresas como a Dortec no Brasil e no mundo inteiro que já tem contratos com a LG. E aí eu estou dando exemplo de LG, mas automobilísticas, Embraer, enfim, Estrela, a empresa que faz fabrica brinquedo e tal. Então, aí você tem, essa é a porta de entrada, porque você ganha bem e você começa a ter seu nome no mercado. Quer ver um outro exemplo? Eu acabei de citar fábricas de brinquedo. As fábricas de brinquedo estão muito mais abertas do que grandes multinacionais para os autônomos. Sabe por quê? Porque a ocorrência de brinquedo é tão acirrada quanto qualquer outra indústria. Né? Exato. Eu já tive uma experiência com uma empresa de brinquedos, né, aqui no Brasil, aqui de Salvador, aqui na Bahia, que eles eram tão seguros, econômicos, exatamente, com os custos do brinquedo. Hoje, naquela época eu não entendia, hoje eu entendo por quê, sabe? Eu passei um orçamento, eu autônomo, para eles, fui executar o trabalho, inclusive foi no lançamento daquele, não tinha o filme Carros, né, anos atrás, sim. Depois não veio aquele de aviões, pronto, foi exatamente o de aviões. Eu fiz um dos aviões para essa fábrica, foi eu que fiz. Eu modelei toda a parte de brinquedo, o aviãozinho, etc e tal. Só que era tão assim, eu fiz uma apresentação, fui lá, e os caras eram, tipo assim, valor hora caiu 20%. Porque o dono foi taxativo, falou assim, ó, e é uma empresa que você fala com o dono, tá? Normalmente, algumas vezes. Então, você vai lá e fala assim, velho, eu não tenho condição de pagar esse valor, eu vou pagar X. E eu precisava do trabalho, eu fui lá e peguei. Executei, entendeu? Então, assim, você tem mais abertura. Ferramentarias que desenvolvem, tem muita gente investindo em produto para desenvolver copo, desenvolver um monte de coisa. Então, se você executa, sabe fazer, o importante é saber fazer. Sim. Entendeu? E aí você consegue fazer o orçamento e dar o valor hora por mês, entendeu? Sim, exatamente. E aí se faz jus essa habilidade, né? De você entender o projeto, entender o que o cara quer, né? Porque muitas vezes quando você fala com o dono, por exemplo, ele tem a visão do que ele quer, mas ele ainda não transcreveu para um software, né? Para uma ferramenta. Então você precisa ter essa visão, entender o que ele quer para conseguir fazer justamente. Por que isso? E Anderson citou exemplos até de ferramentaria. Porque muitas vezes tem-se a ideia do produto, mas não tem um produto no CAD. Ou então tem um produto físico, mas não tem um produto no CAD. Ou então tem um produto antigo e quer se fazer uma nova atualização no CAD. Ou então tem um produto em outra versão e precisa trazer para uma outra versão no CAD. Então, tudo isso engenharia reversa. Então, tudo isso são portas de entrada realmente. Porque como você está começando, são as portas de entrada. E Anderson trouxe várias situações aqui interessantíssimas. Não era nem bem o tema, mas cabe muito bem nesse tema também. Que situações interessantíssimas de como começar, de quem está estudando, de quem já está, né, já avançou um nível aí, que é o CAD, já está indo para outros níveis, de como já começar a trabalhar na área como autônomo, né? Então, muito interessante, porque você pode começar de hoje, de agora, do momento atual, né? Você não precisa esperar, você já pode começar a procurar e montar, né, seu escopo, tudo direitinho, de como você começar. Então, muito interessante isso que a gente trouxe aqui. E você já tendo condições assim, você já tem essa skill, essa habilidade, você já imagina mais ou menos quanto leva o projeto. Você sabendo mais ou menos a hora, você já consegue passar seu primeiro orçamento.
certo? E entramos na segunda pergunta também, que é quanto cobra um projetista de produto e como é feito esse orçamento. Então, a gente já entrou nessa... quanto ganha um projetista de produto por hora, a gente já entrou. E qual o valor médio de um projetista de produto em um mês. Então, essa parte do valor médio entra mais ou menos em quantos projetos você consegue pegar no mês, né? Então, assim, se você está trabalhando com um projeto e esse projeto demorou 15 dias, você vai ganhar aquele valor por 15 dias. Se você conseguir mais projetos, e isso é possível, ou até projetos em paralelo, então aquilo ali vai só se multiplicar. Então, você vai pegar aquela hora que você vai trabalhando e vai multiplicar por 2 se você estiver trabalhando em 2 projetos. Ou se você fez aquele projeto em 1 semana, 2 semanas, você pegou mais 2, 3 no mês, você também vai juntar aquele valor. Então, você vai ter um valor que vai estar variando aí e chegando, sim, a 5 dígitos ou acima de 5 dígitos no mês. E para isso, Anderson, é muito importante a gente falar quais as habilidades que precisam desenvolver, né? A gente começou falando de CAD, que é uma ferramenta digital que a gente costuma falar aqui, que é a ferramenta de entrada, né? Que é a ferramenta que você precisa ter essa habilidade para conseguir pegar esses projetos. Fora toda a parte de desenvolvimento de produto, né? Que é desde o início até o final, e que entra o processo de fabricação também, e aí começa a vir novas ferramentas, né, que é de análise, e que é muito importante, né? A nossa recomendação é que quem já está no mercado tem que se adaptar, mas quem está entrando, se eu tenho uma recomendação pela minha experiência ao longo dos anos em engenharia de produto, é que você olhe com carinho a ferramenta CAD. Ela vai te abrir excelentes portas. Por quê? Porque quando você trabalha como projetista, cadista, no início lá, você já consegue tirar uma grana boa até para pagar a sua faculdade, se você quiser. Você consegue já comprar carro, enfim, tudo mais. Então, se você tem essas habilidades, e a ferramenta de entrada, na minha opinião, é o CAD, é o software. Bom, a partir do momento que você já sabe o software, sabe modelar, algumas pessoas fazem ao contrário, até em função das oportunidades, né? É aprender exatamente como que desenvolve um produto. Existem muitos segredos para a gente, muitas coisas que são importantes de entender, né? No desenvolvimento de produto. Bom, essa peça aqui, ele é um cover, né? A gente chama de cover nele porque ele é a parte traseira aqui do fechamento onde a gente coloca a bateria. E a gente precisa ter acesso para tirar a bateria e colocar de novo. Bom, um olhar de um consumidor normal é só para guardar a bateria aqui, mas na verdade não é só isso. Uma coisa importante também é o design do produto. Eu poderia ter isso aqui mais retinho? Poderia, certo? Então, quando a gente está desenvolvendo um produto, e aí é super importante ter esse conhecimento, é o seguinte: eu preciso que esse produto ele tenha uma certa resistência, porque ele não pode ser muito mole. Eu preciso que ele guarde aqui, que ele fique travado. E eu preciso que ele tenha um ciclo de clipagem. Obviamente, esse ciclo aqui em algum momento vai estragar. Vai desgastar. Mas é alto. Então, esse conhecimento de como é que eu faço esse snap aqui, né, que a gente chama, né, de clipagem, qual é o material que vai surtir esse efeito. Por exemplo, esse aqui é ABS. Ele é feito com ABS. Vamos olhar aqui, porque geralmente nele aqui tem. ABS. Tá vendo? ABS. E aí o ABS, a gente pode em outras lives explicar melhor, ele é um material de engenharia, material polimérico de engenharia, que ele tem algumas características que são importantes. Nesse caso aqui pra gente, acabamento é um deles. Então eu preciso que o meu controle seja bonito, ele seja aqui atrás, seja brilhoso. O ABS ele faz isso. Eu preciso que quando ele clipar, ele tenha uma certa resistência. O ABS ele tem essa... Então assim, se eu botasse PP, por exemplo, aqui, não iria funcionar. Por quê? Porque ele é um material mais mole, não ia ter mesmo brilho e etc. Então, ter esses conhecimentos faz com que você, na sua posição para o seu cliente, você entregue as melhores soluções possíveis. Então, as habilidades que são importantes para um excelente produto de produto, um expert, é que ele saiba manusear as ferramentas digitais, quer seja ele o CAD, quer seja ele a análise, para modelamento, etc., para validação do produto, e saiba as técnicas de desenvolvimento do produto. Qual o melhor material, mais barato, porque isso influencia na fabricação do seu produto. Então, quanto mais habilidades você souber, quanto mais você souber dessa área,
melhor entrega você vai fazer para o seu cliente. Entende? E melhor você vai poder cobrar mais para ele. Exatamente. Exatamente. Então, Anderson resumiu aí, né, sobre o que a gente sempre traz aqui, que a gente transforma profissionais em experts, né? Ou seja, um melhor profissional no mercado, que é esse profissional que vai conseguir realmente chegar na frente, né, pegar os projetos e ter uma carga horária maior. Por quê? Porque tem mais valor agregado do seu conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, né, sobre um determinado produto, maior o seu valor agregado no quanto você vai cobrar no seu valor hora, né? Então, e certamente também você irá pregar novos produtos e produtos maiores, porque para você desenvolver, né, um cover, então a gente tá falando de um cover, uma capinha de um controle, que é isso que tá aqui na mesa no nosso campo de visão agora. Então a gente tá falando de uma capinha que para muita gente passa despercebido, mas olha o tanto de informação que Anderson trouxe, né? Então é muito importante você ter essas habilidades, você enxergar, Gabriela, e como é que eu faço isso? Você precisa estar em um meio que te forneça todas essas informações. E digo mais, a gente já falou até em outras lives aqui. Há um tempo atrás, isso você aprendia na rotina de trabalho, né? Era praticamente impossível, né? Ter informações como essas divulgadas assim, né? E hoje, com a internet, né? Com as redes sociais, com as páginas voltadas a fornecer esse tipo de conteúdo, você encontra esse tipo de conteúdo. Mas há um tempo atrás, você precisava viver tudo isso. Você precisava ter experiência com tudo isso para adquirir. Então, era uma caminhada longa, de anos, né? Então, era anos e anos dentro de uma experiência, né? Se você não tivesse dentro de uma experiência, você também não adquiria. Porque esses são o tipo de informações que você não vai ver na faculdade, né? Você não vai ver em um curso tradicional. Você não vai ver. Por quê? Porque no curso tradicional, nas faculdades, eles vão te ensinar o que é o material, a composição química, como ele é feito. Isso daí você vai ver, a estrutura do material, isso você vai ver. Mas quando você deve usar esse material e como você usa ele, você não vai ver. Isso são sacadas de engenharia, como o Anderson falou, são materiais de engenharia usados na engenharia e sacadas de engenharia para o desenvolvimento de produto, né? Então, essas sacadas e esses métodos de trabalho e de desenvolvimento de produto é experiência, né? E é a imersão que a gente tanto bate na tecla. Você precisa ter essa imersão para você adquirir o máximo de experiências que você conseguir para conseguir entregar mais e ter um valor agregado maior, né? Então, para isso tudo acontecer, você precisa estar dentro de um meio que te forneça tudo isso, né? Isso não acontece... ou então você precisa ter esses anos de experiência também em um meio que te forneça tudo isso, né? Exatamente. Você se pergunta assim, poxa, Gabriela, como é que eu faço para adquirir todos esses conhecimentos que Anderson acabou de falar aqui sobre um cover, por exemplo? Como é que eu faço para ter essas sacadas, para entender qual é o material que eu vou usar, qual o design que eu vou usar, né? Qual a espessura, quais as especificações, enfim. Como é que eu faço para tocar um projeto como esse? Né? Então eu te respondo, cola com a gente, fica ligado, a gente tá trazendo informações novas, Anderson já trouxe informações, dicas novas aqui hoje, então fica ligado nas redes sociais, curte, compartilha, segue a gente, né? E por quê? Porque a Dortec Academy é uma empresa, né? Na verdade é uma divisão da empresa Dortec, né? Que tá trazendo conteúdos na área de projeto de produto, que é a nossa área, que é a nossa profissão, para ajudar você a ingressar nessa profissão, né? Que é uma profissão valiosa, é uma profissão que no futuro você vai ouvir muito mais falar sobre essa profissão. E a gente está sentindo essa escassez de profissionais, né? Então, já há alguns anos. Há alguns anos. Então, por isso a gente está trazendo todas essas informações e essa imersão dentro dessa profissão, né? Que literalmente é uma imersão. Para você se especializar, né? E a gente sempre compara. É uma especialização que você não vai levar anos, né? Como uma jornada antigamente acontecia, né? Você levava anos para se especializar, né? Anos para aprender todas essas experiências, essas sacadas de engenharia. Não, aqui na Dortec Academy a gente conseguiu reunir tudo, né? Compilar todas as informações e de um método incrível, digamos assim, que qualquer um consegue avançar, né? Então, se você está em qualquer área e você está tendo a oportunidade e a curiosidade de ingressar em uma nova profissão e começar do absoluto zero, né? Que a gente deu exemplos aqui. E você começar de dentro da sua própria casa, apenas com um celular ou um notebook. Então, se você sentiu essa necessidade, então cola com a gente, que tem muito conteúdo. Muita coisa por vir ainda, muita coisa nova.
E a gente está evoluindo a cada momento, né? Então, a cada tempo que passa, a gente tem outras sacadas, inclusive com vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente nas redes sociais, que a gente está respondendo aqui, inclusive, né? As dúvidas, beleza? A gente se vê no próximo podcast. Isso aí. Um abraço. Valeu, Tchau, tchau. Tchau, tchau.